Bom dia, profissionais da contabilidade, estudantes e todos os ouvintes que estão aqui no nosso mais um debate CRC-SC, tratando hoje um assunto muito importante, bastante relevante, não só para nós profissionais da contabilidade, como também para a sociedade, os benefícios fiscais. Então, hoje, a nossa conselheira, a Marlise Teixeira, vai estar aqui conosco, debatendo com os nossos brilhantes palestrantes, e eu acredito que, com isso, nós vamos enriquecer muito a nossa classe contábil. Então, vou deixar a palavra com a Marlise, desejar a todos um excelente debate, participem bastante nos nossos debates, mandem as suas questões, que a gente tem que explorar bastante os nossos palestrantes hoje. Então, bom dia a todos e contem sempre com o CRC Santa Catarina. Obrigada. Bom dia a todos. Rúbia, muito obrigada pela tua presença aqui entre nós, nossa vice-presidente. E nós vamos então iniciar o nosso debate de hoje sobre o tema benefícios fiscais, que para isso nós trouxemos dois especialistas no assunto, a Mariana Kadlec e o Rafael Ribeiro, que já estão aqui conosco, que vão falar então sobre os benefícios fiscais. Seja bem-vindo você que está online, bem-vindos os que estão aqui presentes. É uma alegria, uma honra estarmos aqui nessa manhã de quarta-feira. Bom, vou apresentar então a Mariana Kadlec. Ela é advogada e produtora cultural, sócia da Incentive Projetos e Eventos. Desde 2009, já desenvolveram mais de 60 projetos através da empresa, especialmente através de leis de incentivo, atendendo hoje 10 estados brasileiros. Mariana também desenvolveu cartilhas de incentivo fiscal para o projeto Capacitar, com os temas Lei Rouanet, Fundo do Idoso, Fundo da Infância e Adolescência, Pronas e o Pronom. Então, Mariana, muito bem-vinda à Casa do Contador Catarinense, ao CRC. Palavra é sua, fique à vontade. Obrigada, Marlise, obrigado, Rúbia. Bom dia aos presentes, bom dia para todos que nos assistem pela transmissão. Quero agradecer ao CRC, é um prazer ter esse espaço aqui, né? Inclusive para não contadores, porque nós não somos contadores, então agradeço imensamente ao CRC, só tinha dado palestra até hoje no CRC do Paraná. E eu queria agradecer também à ENDE Brasil Energia, porque foi um pedido deles para que nós estivéssemos aqui. Né? A ENDE apoiou o CRC num evento e pediu uma gentileza, uma troca, que esse assunto fosse difundido, porque é uma das maiores empresas do Brasil, né? E a empresa hoje que eu tenho conhecimento que mais aporta nesses mecanismos que nós vamos falar agora. Então, por acreditar nesse assunto, a ENDE quer também que esse assunto seja difundido, especialmente para a classe contábil. Então, foi um pedido da área de Meio Ambiente e Responsabilidade Social, da Luciane Pinheiro Pedro, que confia em nós, somos fornecedores da ENDE, né, a nossa empresa, e já demos 23 cursos a pedido da ENDE em todo o Brasil. E então agradeço o CRC e a ENDE por nos oportunizar estar aqui. Mas vamos falar, né, do assunto que nos cabe. Quando a Marlise fala benefícios fiscais é algo muito subjetivo, né? Pode ser uma série de benefícios. E, na verdade, a gente vai falar de algumas leis de incentivo fiscal específicas que se beneficiam do imposto de renda e que eu vou explicar agora. Então, bom, como a Marlise já explicou, eu sou a Mari, né? Caso não haja apresentação, então a gente usa essa lâmina. Não vou ter um currículo muito extenso na área de imposto de renda e tudo mais, porém a nossa vivência, minha e do Rafael, meu sócio, desde 2009 nessa área de projetos tem sido extremamente intensa e tem oportunizado aí que a gente consiga fazer um bate-papo, uma troca de experiência muito boa com quem atua nessa área. O que seriam essas leis de incentivo fiscal que nós vamos falar aqui hoje, né? Então, elas são baseadas no princípio da renúncia fiscal, que é aquela possibilidade que o poder público nos dá de dar uma mordidinha na moeda, como está ali na nossa imagem, né? Normalmente, a gente dá essa palestra para entidades, então, para pessoas que não são muito técnicas. Então, a gente tenta usar uma linguagem um pouco mais fluida, assim, mais tranquila, né? E então, o que seria essa mordidinha da moeda? Ou um pedacinho da pizza, né? É aquela parte do imposto
que o governo federal, então, vai dizer assim, olha, essa parte eu deixo você, contribuinte, destinar para onde você queira. Claro, dentro de algumas normas, dentro de alguns parâmetros. Né? Então, esse seria o princípio da renúncia fiscal. Eu gosto de dizer assim, que todos os contribuintes falam, e se eu soubesse para onde vai meu imposto, né? Eu pago meu IPTU, mas a minha rua não é calçada. Eu pago meu IPVA, mas tem buraco na estrada. É o que todo mundo escuta, né? É o que todo mundo fala, a grande massa, né? Eu pago meu imposto de renda, mas o governo federal rouba dinheiro. Enfim, existe uma forma de você, contribuinte do imposto de renda, alguns, né, que a gente vai explicar, destinar uma parte e saber para onde vai essa parte. E aí, na hora de utilizar esse benefício, a gente não utiliza. Por desconhecimento, por medo da malha fina, não sei, por diversos motivos. Né? E o objetivo aqui da nossa fala é desmistificar um pouquinho esse tema em relação à renúncia fiscal de imposto de renda. Tá? Então, é possível, sim, dar uma mordidinha bem pequena na moeda, mas que já é muito significante. A renúncia fiscal, ela pode ser de impostos municipais, estaduais ou federais. Então, se a gente estivesse falando de impostos municipais, a gente estaria falando da mordida na moeda do ISS, por exemplo, que é o Imposto sobre Serviços, do IPTU, que é o Imposto sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano, né? Então, seria a possibilidade de eu destinar uma parte do meu ISS e do meu IPTU para algumas áreas. Em Florianópolis, por exemplo, existe uma lei municipal de incentivo à cultura que permite que uma parte do ISS e do IPTU dos contribuintes desse imposto sejam destinados para a área da cultura. E várias ações aí que a gente participa em Florianópolis são financiadas por esse mecanismo e às vezes a gente nem sabe. Um exemplo aqui, tem um espetáculo que é o Domingo é Dia de Teatro, que acontece dentro de um shopping aqui em Florianópolis, Shopping Iguatemi, é promovido pela Marte Inovação Cultural, que é uma empresa que trabalha com cultura aqui em Florianópolis, e é financiado com o ISS e com o IPTU de vários contribuintes de Florianópolis. Ou seja, está oportunizando gratuitamente que crianças do município inteiro vão no shopping, independente da classe, e assistam esse espetáculo. Então, isso movimenta muito e às vezes a gente desconhece. Quando a gente fala de impostos estaduais, a gente está falando, por exemplo, do ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. Ou seja, existe a possibilidade de que empresas que recolhem ICMS no estado em que houver essa lei, destinem essa parte do ICMS para algumas áreas. Aqui em Santa Catarina, já aconteceu muito aporte na área de turismo, cultura e esporte através de ICMS. Né? Então, deixo de pagar um pedacinho do ICMS, um percentual para o Estado, e então destino para essas áreas. É necessário que tenha uma lei, um decreto regulamentador, enfim, regulamentando essa situação. Tá? Aqui em Florianópolis, eu uso como exemplo a Maratona Cultural, então, que já aconteceu há alguns anos, já teve diversas ações aqui na cidade, e que já foi financiado, pelo menos uma parte, eu não tenho conhecimento total, porque esse projeto não é meu, mas uma parte com ICMS do Estado, tá? Na cultura. Então, agora, o que nós vamos falar que são os impostos federais. E aí, aqui, somente sobre imposto de renda. Ou seja, a possibilidade de contribuintes do imposto de renda destinarem uma parte desse IR, tanto PF quanto PJ, né? Tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, para algumas áreas que eu já vou trazer mais para frente dentro do nosso país. Uma vez eu estava dando uma palestra no Mato Grosso do Sul, e aí um vereador levantou a mão, a gente estava num curso, e ele me perguntou, Mari, eu gostaria muito de aplicar, fazer uma lei municipal aqui no nosso município, a gente estava situado em Sonora, porém o prefeito, enfim, a máquina pública não consegue entender, porque vai deixar de recolher alguns impostos, né? E não vê isso com bons olhos. E existem muitos estudos, tá? Já mais do que comprovando, do que a aplicação daqueles recursos em projetos nas áreas sociais, mais do que multiplica a arrecadação de impostos. Ou seja, no primeiro momento o município abre mão de 20% do IPTU,
mas fomentar projetos, como eu vou voltar para o exemplo aqui do Domingo é Dia de Teatro, né? E eu não estou sendo patrocinada pelo Iguatemi, nada mais, simplesmente foi o exemplo que me veio na cabeça agora. Mas gera uma cadeia produtiva dentro do município que aumenta significativamente a arrecadação de impostos. A gente estava numa fala esse ano ainda do ministro da Cultura, na Fiesc, aqui em Florianópolis, em Itacurubi, e ele trazia os números, por exemplo, do Réveillon do Rio de Janeiro, mostrando o quanto tinha sido gasto com o Réveillon e o quanto aquilo tinha multiplicado em termos de arrecadação de impostos por causa da geração de empregos, a quantidade de fornecedores envolvidos. Então, é algo que às vezes se ignora, né? E então convido, se tiver alguém nos ouvindo aí de alguma prefeitura, vale a pena fazer um estudo mais apurado sobre isso e observar se a arrecadação no seu município, no seu estado, não vai aumentar, que normalmente é o que acontece, é o que pelo menos deveria acontecer, tá? Então vamos tocar adiante, quando eu estiver chegando no meu horário, vocês me avisam. Então, agora, aqui nessa fala, nós vamos falar de imposto de renda, única e exclusivamente, tá? Estamos falando, então, do leão. E aí, para onde que pode ir essa parte do imposto de renda, essa mordidinha da moeda? Para a área da oncologia, por exemplo, através de um programa do Ministério da Saúde, o PRONON, que é o Programa Nacional de Apoio à Atenção Oncológica. Então, o PRONON permite que uma parte do imposto de renda vá para diversos projetos que atendem pessoas com câncer. Outra lei, que seria a mais conhecida, é a Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que permite, então, que uma parte do imposto de renda vá para áreas da cultura no nosso país. Essa imagem aí que vocês estão vendo na apresentação é de um grupo de Chapecó, que é o Doutores Risonhos. Eles fazem arte e cultura dentro dos hospitais, mais ou menos naquela linha dos Doutores da Alegria, né? É a mesma linha. E eles estão dentro de um hospital. Então, o projeto deles pode ser financiado pela Lei Rouanet, e, salvo engano, eles utilizam Lei Rouanet, já tiveram num curso nosso também, mas também poderia financiar um projeto dentro de uma área oncológica, dentro de um hospital, por exemplo, né? Então, às vezes, a provocação aqui que a gente quer fazer é que a mesma causa que uma entidade tenha, eventualmente pode ser financiada com mais de um mecanismo diferente. Posso usar ora o PRONON, ora a Rouanet, ora o esporte, dependendo da temática que eu trabalho. Aqui seria o Fundo do Idoso, que nós temos os fundos do idoso municipais, estaduais, e um único Fundo do Idoso a nível nacional, federal. Então, ações voltadas a políticas públicas que cuidam dos idosos podem ser financiadas também com uma parte do nosso imposto de renda. Essa senhora que está aí na imagem é minha avó. Ela já é falecida, né? Nesse momento deve estar fazendo exercício no céu. Ela gostava muito de fazer exercício, era uma pessoa que estava sempre em movimento. Então, aqui ela estava no CERT, na UFSC, aqui em Florianópolis, fazendo exercício. Por que não essa ação, esse movimento desse grupo de idosos poderia ser financiado pelos idosos, mas também pela Lei de Incentivo ao Esporte, né? Que é outro mecanismo, que é o nosso próximo slide. Então, o esporte no Brasil também pode e é financiado com uma parte do imposto de renda, através da Lei de Incentivo ao Esporte. E aqui nesse slide a gente tem um esportista, mas que ele tem uma deficiência, né? Então, ele pode ser financiado pela Lei de Incentivo ao Esporte, mas ele também poderia ser financiado pelo PRONAS, que é um programa ligado ao Ministério da Saúde, Programa Nacional de Apoio à Atenção da Saúde da Pessoa com Deficiência. Então, dependendo do tipo de projeto, e aqui a gente teria que ver caso a caso, né, que eu estou falando de forma genérica, a gente pode ter mais de um mecanismo de financiamento. Obviamente que para pagar um gasto público, ou você usa um mecanismo ou outro, né? Mas você pode escolher, então. Então, as pessoas que possuem algum tipo de deficiência, também, se forem atendidas por algum projeto, podem receber um financiamento pelo PRONAS, tá? Com imposto de renda. Então, tem mais um, quase que eu esqueço. As crianças e adolescentes, talvez o mais popular, né, junto com a Lei Rouanet,
podem ser atendidas também com uma fatia do nosso imposto de renda através dos fundos. Fundos municipais da criança e adolescente, fundos estaduais ou fundo federal. Então, esses são os mecanismos. E a provocação que a gente faz é que existem várias carteiras de dinheiro para financiar questões sociais no nosso país e que hoje são desconhecidas. E as entidades, as pessoas que trabalham essas causas, elas tendem a buscar muito a carteira de dinheiro de recursos próprios, tanto das pessoas físicas quanto das pessoas jurídicas. Então, por exemplo, eu, Mariana, sou voluntária numa entidade aqui em Florianópolis que atende pessoas refugiadas, né? Refugiados da guerra da Síria, do Haiti, da Venezuela, enfim. Sou ligada a essa causa. Esse é um caso concreto, né? Então, normalmente, eu vou buscar a carteira da Marlise, por exemplo. Marlise, compra um bingo, um jantar dançante, não sei, um café colonial, alguma coisa nessa linha, né? E quando eu estou solicitando isso para a Marlise, eu estou buscando qual carteira dela? De recurso privado dela, do salário, do Prolabore que ela tem dentro do escritório dela. Ou então eu vou numa empresa, né? Vou numa empresa aqui em Florianópolis, e aí eu vou solicitar recursos próprios. E isso é muito comum. Isso, diante, inclusive, da crise do nosso país, essa carteira de dinheiro está cada vez mais escassa. E é preciso que a sociedade como um todo, não só a entidade, mas os contadores, os advogados, todas as classes, que nós também somos ligados a alguma causa, né, na nossa vida, que a gente esteja atento que existem outras carteiras de dinheiro, outras possibilidades de financiamento dessas ações que são importantes, sim, porque hoje, se a gente for depender somente das políticas públicas, né, muita coisa não vai acontecer no nosso país. Então, são importantes, existem e são tão desconhecidas. E a provocação para a classe contábil é que talvez seja a classe que mais entenda essa nossa linguagem. Porque a forma de financiar essas ações é através do imposto de renda, né? E vocês são, a gente não quer falar um muro, né? Tem um colega meu que falou isso numa palestra semana passada comigo. Eu não quero que os contadores sejam um muro, eu quero que os contadores sejam uma ponte para que as pessoas acessem essas carteiras. Então, vocês, por conhecer a tributação dos seus clientes, por entenderem sobre os impostos, com certeza são uma ponte que pode levar essas causas sociais até essa verba, tá? Aí aqui, antes de eu falar rapidamente quem pode apresentar projetos, eu queria explicar que, no caso da Lei Rouanet, da Lei de Incentivo ao Esporte e do Pronase e Pronon, são 3 legislações, porque o Pronase e Pronon é a mesma legislação, são 3 legislações nacionais. Ou seja, existe uma Lei Rouanet para o Brasil inteiro, uma Lei de Incentivo ao Esporte para o Brasil inteiro e uma lei que regula o Pronase e o Pronon para o Brasil inteiro. Então, independente de onde eu esteja, situada dentro do Brasil, se é em Florianópolis, se é em Palmeirópolis, no Tocantins, se é em Açu, no Rio Grande do Norte, as cidades que a gente atende, a mesma legislação serve para todos. Então, acaba sendo um pouco mais simples, né, da gente entender. A gente lê uma lei e aplica para qualquer lugar do Brasil. E quando a gente está falando de fundo do idoso ou de fundo da infância e adolescência, é um pouquinho diferente. A gente tem uma norma federal, que é uma norma guarda-chuva, que tem que ser observada, né? Quem é contador, advogado, sabe disso. Porém, cada município, quando institui o seu fundo da infância e adolescência, ou cada estado, ou cada município e estado, quando institui o seu fundo do idoso, ela tem uma regulamentação própria. Ou seja, hoje, considerando que a gente tem mais de 2.000 fundos da infância e adolescência no Brasil, a gente tem mais de 2.000 leis diferentes, que, claro, seguem, ou pelo menos deveriam seguir, uma legislação guarda-chuva nacional. Então, quando o contribuinte vai fazer o aporte do imposto de renda, ele pode fazer tanto para um fundo municipal, quanto para um estadual, quanto para o fundo federal. E quando ele faz um aporte num projeto da Lei Rouanet, ele faz um projeto da Lei Rouanet. Não tem essa de municipal, estadual ou federal. Isso é algo que gera um pouco de confusão e eu gosto de deixar claro. Estou dentro do meu tempo? Estou, né? É que a gente não está acostumado a falar assim,
ao vivo, né, no YouTube. Então, eu normalmente nos eventos eu tenho que correr com essa fala, então posso ir um pouquinho mais tranquila. Então, funciona assim, ó. Um projeto é apresentado por uma figura que agora a gente vai chamar de proponente, que pode ser uma entidade ou não, tá? E a gente vai imaginar um triângulo aqui. Vamos fazer um triângulo imaginário. Então, numa ponta, eu tenho quem apresenta um projeto, quem tem uma causa, né? Vou me utilizar como exemplo. Então, a entidade que eu sou ligada se chama Círculos de Hospitalidade, que é essa entidade que trabalha hospitalidade com pessoas refugiadas aqui em Florianópolis, no mundo inteiro. Então, vamos supor que os Círculos de Hospitalidade, que é uma entidade sem fins lucrativos, apresente um projeto. Ela é o proponente. Ela vai apresentar um projeto para um mecanismo de incentivo. Então, está aqui em cima no triângulo, tá? Quem vai regulamentar isso vai ser um órgão, dependendo do mecanismo. Então, se o meu projeto for cultural e eu apresentar para o Ministério da Cultura, quem vai regulamentar o meu projeto é o Ministério da Cultura. Se o meu projeto fosse de esporte com pessoas refugiadas, então quem ia regulamentar lá na ponta do triângulo? O Ministério do Esporte. Se o meu projeto fosse com pessoas com deficiência ou pessoas com câncer, quem ia regulamentar? O Ministério da Saúde. Se o meu projeto for para atender idosos refugiados, quem vai regulamentar? O Fundo do Idoso. Qual? Ou o municipal, ou o estadual, ou o federal. Depende para quem eu vou apresentar o projeto, tá? E se o meu projeto fosse para o Fundo da Infância e Adolescência, para crianças e adolescentes refugiadas, quem vai regulamentar? O Fundo da Infância e Adolescência municipal, ou estadual, ou federal. Depende para quem eu escolho apresentar o projeto. Então, numa ponta do triângulo, eu tenho quem apresenta o projeto, o proponente. Na outra ponta do triângulo, eu tenho quem regulamenta essa relação. E na outra ponta, eu tenho quem aporta uma parte do seu imposto de renda, a mordidinha na moeda, tá? Nesse projeto desse proponente. E aí eu fecho esse triângulo. Então, essa lógica é muito importante a gente entender. Porque o Ministério da Saúde, o Ministério do Esporte, o Ministério da Cultura e os fundos, eles não têm ainda a disponibilidade financeira. Às vezes o fundo tem, tá? Dependendo do caso. Mas o contribuinte do imposto de renda vem e esse dinheiro vai para o projeto. Claro que aqui eu estou resumindo, né? Existe toda uma logística em cima desse triângulo bem complexa, cada caso é um caso. Mas a provocação que eu quero fazer, já que a gente está no CRC, é que qual é a parte desse triângulo que o contador participa? É na hora de instigar o seu cliente, ou contribuinte do imposto de renda, em aportar o imposto de renda. Então, o contador não precisa estar na hora do... Ele pode estar, né? O meu contador, por exemplo, o Fabrício Duarte, ele faz prestação de contas, né? Então, ele participa desse processo. Mas vamos supor que o contador não queira participar do processo. Ele não precisa estar se regularizando como entidade, ele não precisa estar desenvolvendo um projeto conceitualmente, ele não precisa estar se apresentando ao Ministério da Saúde, da Cultura, do Esporte, ao fundo. Ele é a figura principal, porque sem dinheiro, sem essa parte do triângulo, nada acontece. Sem a partezinha do imposto de renda, nada dessa causa social acontece. Então, o contador vai ser a pessoa que, tendo consciência dessa relação, da importância disso e de que isso é possível, isso é legal, isso não é um roubo, né? Isso não é nada disso. E se for feito da forma correta, se isso for declarado corretamente no momento do ajuste, enfim, não vai cair na malha fina. Porque, e se a gente gosta de deixar claro, a doação, o patrocínio, o aporte de parte do imposto de renda que a lei permite, não faz uma pessoa cair na malha fina. O que faz ela cair na malha fina são diversos outros fatores que a Marlise, vocês são contadores que me ouvem, sabem muito bem. Às vezes, uma informação errada, né? Uma informação equivocada. Mas se a informação estiver certa, não vai cair na malha fina. Então, é um grande mito. Eu estava na Unesc semana passada, que é uma universidade em Criciúma, aqui em Santa Catarina, e o professor falava, a gente tem que desmistificar
esse mito que existe em cima desse aporte, de que fazer esse aporte vai fazer cair na malha fina. Isso não existe, tá? Então, entendido esse triângulo, eu vou passar rapidamente para vocês sobre quem pode apresentar, então, os projetos a esses órgãos, né? No caso da Lei de Incentivo à Cultura, que é mais conhecida como Lei Rouanet, quem pode apresentar projetos são pessoas jurídicas sem fins lucrativos, pessoas jurídicas com fins lucrativos, então sim, empresas, como a minha empresa, a Incentive, que tem fins lucrativos, pode apresentar projetos. Tá? Então, se chegar na mão do contador aí de alguma empresa, um projeto apresentado por um proponente que é uma empresa com fins lucrativos, não se assustem, isso é possível. Pessoas físicas também podem apresentar projetos na Lei de Incentivo à Cultura. É o único mecanismo que permite que pessoas físicas apresentem projetos. Então, se aparecer um projeto vinculado a um CPF, também não se assustem, isso é possível. E a administração pública indireta, fundações, autarquias. Então, nós temos um cliente lá no Oeste de Santa Catarina, Incentive, que é a Fundação Municipal de Cultura de Concórdia. E ela apresenta projetos e fomenta a cultura lá em Concórdia de forma bem intensa através da Lei de Incentivo à Cultura. Isso é permitido. Então, uma prefeitura, uma secretaria, que é a administração direta, não pode apresentar projetos através da Lei Rouanet. Tá? Então, essas são as figuras que podem apresentar projetos através da Lei de Incentivo à Cultura, ao Ministério da Cultura. A Lei de Incentivo ao Esporte permite com que pessoas jurídicas sem fins lucrativos apresentem projetos. Então, empresa privada não pode apresentar projeto na Lei de Incentivo ao Esporte, e nem pessoa física. Tá? E a administração pública direta pode apresentar projetos na Lei de Incentivo ao Esporte. Então, se tiver alguma prefeitura aqui nos ouvindo, pode apresentar projeto, tá? Prefeitura de Florianópolis, Prefeitura de São José, Prefeitura de Candiota, lá no Rio Grande do Sul, que eu acho que está nos ouvindo, pode apresentar projetos na Lei de Incentivo ao Esporte. Isso é totalmente permitido. Que às vezes também tem algumas dúvidas, né? Poxa, apareceu um projeto aqui de uma prefeitura, isso não é possível. É possível sim. Cada norma vai fazer com que o proponente cumpra alguns requisitos, tá? Isso é imprescindível. Mas quando chega lá na mão da empresa, quando chega para o contador e o projeto já foi aprovado, quem que vai observar esses requisitos? É o órgão que regulamenta. Então, é o Ministério da Cultura, é o Ministério do Esporte. Então, não precisa a empresa estar observando se ele pode apresentar. Se o projeto foi aprovado, ele pode apresentar, porque o projeto já foi aprovado. Então, o investidor não precisa se preocupar com esses requisitos aqui que eu estou apresentando. No caso do Pronase e Pronon, que quem regulamenta é o Ministério da Saúde, pode apresentar projetos somente pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Então, o CEPOM aqui em Florianópolis tem projetos no Pronon, né? O MAPAI pode ter projetos no Pronas. Mas a entidade tem que cumprir alguns requisitos. Ser uma entidade beneficente de assistência social, ou ser uma organização social, ou ser uma OCIP, que é uma titulação, né? Ou, no caso do Pronas, que é para pessoa com deficiência, ter um cadastro no CNES. Tá? Então, cumprindo um desses requisitos, pode apresentar projeto ao Ministério da Saúde. No caso do Fundo da Infância e Adolescência, a legislação federal diz que podem apresentar projetos em entidades públicas e privadas. Mas, desde que essa entidade, esse proponente aqui da ponta do triângulo, esteja previamente cadastrada no Conselho da Infância e Adolescência. Então, dentro do município, dos estados e do governo federal, existe um Conselho da Infância e Adolescência. A entidade se cadastra, cada fundo vai ter as suas regras para cadastramento, e aí depois vai apresentar projetos. Tá? No caso do Fundo do Idoso, a mesma coisa, a norma federal fala que podem apresentar projetos órgãos e entidades públicas e privadas, mas que sejam previamente cadastradas no Conselho do Idoso, que vai poder ser um conselho municipal, estadual ou federal. Tá? Então, fica entendido quem que pode
apresentar projeto, que é, como eu disse, é algo assim que é mais para os contadores terem conhecimento, porque é um assunto que interessa efetivamente quem apresenta projeto, que tem que cumprir os requisitos. Então, se eu vou apresentar projeto na área da cultura, não basta eu ser uma entidade sem fins lucrativos, ou uma empresa com fins lucrativos, uma pessoa física. Eu tenho que ter atuação cultural, eu tenho que ter no meu cartão do CNPJ, né, que eu tenho uma atividade ligada àquela área, a área do esporte, a área da infância e adolescência, a área da cultura. Eu tenho que ter no meu ato constitutivo, que é o ato que constitui aquela pessoa jurídica, que pode ser o estatuto social ou o contrato social, eu tenho que ter disposto as minhas atividades. Ou seja, eu tenho que estar em dia, né? Tem que estar tudo em dia. Como já teria que estar em dia, independente de você apresentar um projeto numa lei de incentivo fiscal. O que acontece muito quando a gente dá curso é que, às vezes, a entidade que nos assiste nem entra com o projeto, mas ela se regulariza. Ela volta para casa e olha, opa, vamos rever o meu estatuto, né? Vou rever o meu cartão de CNPJ. Que, na prática, o que a gente percebe é que a entidade, às vezes, ela nasce com uma missão, né? Então, eu nasci com a missão de atender pessoas com câncer. Daqui a pouco ela vê que a necessidade da comunidade dela é muito maior. Ela precisa atender também idosos, ela precisa fazer prática esportiva, ela precisa fazer isso, e ela começa a abraçar o mundo, porque tem um coração grande, né? A maioria das entidades. E ela começa a atuar em um monte de área, e faz bem. Porém, ela não lembra que lá no estatuto social dela, ou lá no cartão do CNPJ, quando ela abriu a entidade, ela tinha um objetivo. E agora ela faz 10 coisas diferentes, né? Então, o que a gente fala para as entidades é, então, volta para casa, bate lá no escritório do teu contador, dá uma conversada com ele e organiza novamente isso. Esse cartão de CNPJ, esse estatuto, ou as próprias empresas, né? Para estar em dia e poder apresentar o projeto na hora que for necessário. Mas agora, o assunto que eu acho que mais interessa a classe contábil. Quem pode destinar o imposto de renda para essas causas? Que tipo de contribuinte que pode destinar seu imposto de renda? As pessoas jurídicas podem destinar uma parte do imposto de renda desde que sejam tributadas pelo lucro real. Ou seja, empresas que têm tributação pelo Simples Nacional ou pelo lucro presumido não podem. Existe até um projeto de lei para que o lucro presumido possa destinar parte do imposto de renda, mas até onde eu tive conhecimento ainda não passou. Não passou. Então, hoje, só lucro real. Tá? E qual que é o percentual? 9%. Dependendo da empresa, gente, 9% pode ser muito significativo. Muito mesmo. Então, esse 9% se divide da seguinte forma. 1% para o PRONAS, que é o Programa de Pessoas com Deficiência, 1% para o PRONON, é sempre mais 1% para a Lei de Incentivo ao Esporte, mais 1% para o Fundo do Idoso, mais 1% para o Fundo da Infância e Adolescência, que pode ser municipal, estadual ou federal, e mais 4% para a Lei Rouanet. E aqui concorre a Lei Rouanet com a Lei do Audiovisual. Então, existe também muita dúvida, assim, mas o meu cliente já aportou 4% na Lei Rouanet, Mari, então ele não tem mais para a Lei de Incentivo ao Esporte. Não, ele tem, porque o 4% da Lei Rouanet está em uma carteira de dinheiro. O 1% do esporte é outra carteira de dinheiro. O 1% do PRONAS é outra carteira. O 1% do PRONON é outra carteira. O Fundo do Idoso e o Fundo da Infância e Adolescência são carteiras diferentes. Tá? Então, se o seu cliente, lucro real, aporta em um mecanismo, ele pode aportar em todos os outros. E isso é muito importante, porque às vezes tem pessoa jurídica que aporta em um e não aporta em outro por desconhecimento. E aí que entra a importância da figura do contador. Porque o empresário, ele vai virar para o contador e vai dizer assim, é verdade isso aí que ela falou ali no YouTube? É verdade? E aí você pode dizer, é verdade sim. Né? Confiem, é verdade, é 9%. Tá? Então, esse é o percentual. A única exceção, que até hoje eu conheço, é o caso de empresas de fumígenos que, para a Lei Rouanet, não vão poder fazer patrocínios. Tá? Tirando isso,
Todos os outros mecanismos eu desconheço qualquer impedimento. A gente está sempre estudando, sempre se atualizando, mas no direito, assim como na contabilidade, cada dia a gente aprende uma coisa nova, né? Talvez seja uma tendência, talvez os outros mecanismos venham a aderir a isso, mas hoje só a Lei Rouanet que não permite que seja feito patrocínio de empresa de fumígeno. No patrocínio existe a disposição da logomarca do investidor. Então, a logomarca de empresa de fumígeno não pode estar vinculada a projeto, mas pode fazer doação. No meu entendimento da norma, é uma norma nova, que foi em dezembro de 2017 agora. No meu entendimento da leitura do artigo, é possível fazer doação, ou seja, a empresa de fumígeno pode aportar o recurso, mas não pode aplicar a sua logomarca. Na dúvida, pode ser feita uma consulta ao Ministério da Cultura, tá? Mas todo o restante é lucro real, pode. Já me perguntaram, mas Mari, lucro real, empresa de rádio, TV, é lucro real? Pode. Não importa qual o seu segmento. Sendo lucro real, pode, tá? Obviamente que tem que dar lucro, né? Desculpa, eu estou me recuperando de uma gripe feia, então a minha voz está um pouco prejudicada. Eu trouxe uns números de referência da pessoa jurídica para quem nos assiste. E esses números de referência, eu peço desculpa, mas eles são somente relacionados à Lei Rouanet, que hoje é um mecanismo que nos permite, assim, de forma extremamente rápida e transparente, de acessar todos os números. Os outros mecanismos a gente patina um pouco. Então, eu trouxe a referência da Rouanet. A Rouanet, relembrando, a gente está falando de 4%. Então, a gente faz uma divisão, aí vocês que são contadores, né, faz uma divisão por 4 e vocês vão saber mais ou menos 1% dos demais. Mas existem outros investidores nos outros mecanismos, tá? Então, a nível Brasil, 2017, que daí já fechou o exercício fiscal, a gente consegue trazer um número fechado. O maior investidor do Brasil em Lei Rouanet é o BNDES. Por muitos anos foi a Petrobras, né? E hoje já, de forma recorrente, tem sido o BNDES, que aportou 36 milhões de reais na Lei Rouanet, 2017 no Brasil inteiro. Ou seja, divide por 4, o BNDES tem mais ou menos quanto aí, Marlise? 36 dividido por 4, tem mais ou menos 9 milhões no fundo idoso, mais ou menos 9 milhões para o FIA, mais ou menos 9 milhões para o NAS, 9 milhões para o NUM, 9 milhões para a Lei de Incentivo ao Esporte. Tá? A gente pode fazer essa conta. O Banco do Brasil foi o segundo maior investidor no Brasil, com 28 milhões. Depois veio o Bradesco com 25 milhões, a Samsung com 19 milhões, a Cielo com 19 milhões, e a lista é enorme. Eu trouxe aqui só os maiores, tá? Agora, em 2018, até semana passada, o Itaú estava na frente, com 17,7 milhões. Então, sendo hoje o maior investidor do Brasil. O segundo é o BNDES. Logo, isso já vira, né? Porque a gente está chegando perto de dezembro, e aí os aportes começam a ser muito mais significativos e começa a aparecer um monte de investidor que deixa para aportar no final do ano, tá? Outra coisa, pode me perguntar, eu não sei falar exatamente como é a apuração trimestral, mensal do lucro real, mas independendo do tipo de apuração, é possível aportar. Tá? Talvez, se alguém tiver essa dúvida, a Marlise pode tirar. E aqui eu trouxe o número de referência, os maiores de Santa Catarina, em 2017. A Endi é o maior investidor em Santa Catarina. Ela está até semana passada, ela estava entre os 10 maiores do Brasil. Ela sempre está girando entre os 10 e os 20 maiores do Brasil, que foi a empresa que nos pediu para estar fazendo essa fala aqui. Aqueles 8,5 milhões de reais ali, eles se dividem em duas pessoas jurídicas, tá? A Endi Comercializadora e a Endi Brasil Energia, que aí, na soma, continua no primeiro lugar. Depois, em segundo lugar, veio a Foz Chapecó, com 2,3 milhões. Em terceiro lugar, a Van, com 1,9 milhões. A Enercan, em quarto lugar, que é a Energia Campos Novos, né, 1,6 milhões. Depois, a Mimi Petróleo, 845 mil reais. A Porto Nave, que é terminais portuários de navegantes, 770 mil reais. E a lista também continua, é bem significativa. Tá? Qualquer pessoa pode acessar esses números no site
rouanet.cultura ou cultura.rouanet.gov.br. Você vai à direita, em indicadores, transparência, é um caminho mais ou menos assim, pode ser que seja inverso, e você consegue obter todos os números da Lei Rouanet no Brasil inteiro, de todos os investidores, pessoa física ou jurídica, desde 1993, de forma muito fácil e muito rápida, tá? Então, esses são os maiores investidores de Santa Catarina. Atenção, esse investidor, a Endi, por exemplo, eu posso falar porque eu sei, ela aporta no Brasil inteiro. Então, esses 8,5 milhões, não, eles saíram de Santa Catarina porque esse CNPJ está em Santa Catarina. Mas esse dinheiro pode estar lá no Maranhão, no Tocantins, no Rio Grande, e efetivamente está na Bahia, né, em diversos lugares. Uma vez eu estava dando um curso, eu não tenho certeza se era no Mato Grosso, mas a gente tinha um investidor de lá que tinha aportado aproximadamente R$500 mil no Bolshoi aqui em Joinville. Né? E naquela região que eu estava não tinha projetos. Então eu fiz uma provocação. Olha, vocês não têm projeto, Santa Catarina foi lá e pegou o recurso de vocês. E isso é totalmente possível, tá? Isso não é errado, pelo contrário, isso significa que o Bolshoi, né, assim como diversas outras entidades, são muito articuladas. Então é possível pegar imposto de renda de qualquer município. Tá? Então, a Porto Nave pode investir lá em Manaus, pode investir onde quiser, tá? É nacional. Então, esses são os maiores investidores de Santa Catarina. O nosso estado está muito bem, tá? Nós somos a segunda região mais captadora de recurso em Rouanet, e eu imagino que é uma tendência que seja nos outros, tá? Na Lei de Incentivo ao Esporte, nós também temos uma colocação bem boa. E em 2017, só para vocês terem ideia, 218 projetos, essa referência é Rouanet novamente, tá? 218 projetos captaram 33 milhões. Ou seja, 218 projetos culturais de Santa Catarina trouxeram para o Estado 33,9 milhões. Independente de onde esse imposto de renda. Aqueles 500 mil que veio de outra região para Joinville, está nesses 33,9 milhões. Tá? E as nossas empresas sediadas em Santa Catarina aportaram, tanto em Santa Catarina quanto em outros estados brasileiros, 30 milhões. Ou seja, Santa Catarina tem trazido mais recurso do que tirado. É um número muito bom. Eu acho que eu não trouxe aqui, mas eu tenho slides de referência da Bahia, do Rio Grande do Norte, de outros estados, onde o número é muito contrário, né? Ou seja, ainda se tira mais, ou que os números são muito menos expressivos. No Rio Grande do Norte, em 2017, não chegou a sair R$500 mil do estado, né? Então, a gente ainda está muito à frente. Porém, perto do nosso potencial de renúncia fiscal, e acho que o Rafa vai trazer esse número para a gente ainda está muito abaixo do que a gente poderia fazer. Ou seja, se a classe contábil, e não só a classe contábil, né, mas todo mundo entender que pode deixar aquela mordidinha da moeda no seu município, no seu estado, a gente consegue transformar muitas realidades. A gente não vai salvar o mundo, tudo bem, mas muita coisa boa pode ser feita. E, infelizmente, a mídia só divulga alguns casos particulares que são equivocados. Eu e o Rafael, na Incentive, a gente trabalha, atende mais ou menos 10 estados no Brasil, e a gente vê coisas maravilhosas acontecendo, né, Rafa? Através de recursos de imposto de renda. Municípios assim que estão respirando cultura, quadra de esporte que é construída através da Lei de Incentivo ao Esporte. A parte prática é mais o Rafael que vai falar, né? A parte bonita. Eu fico com a parte técnica. Mas, assim, muita coisa pode ser feita no seu município, no seu estado, e a gente consegue saber para onde esse dinheiro vai, né? Então, é uma forma da gente dar um pouco mais de transparência para os recursos públicos, tá? Então, vamos lá. Falamos que as pessoas jurídicas podem aportar uma parte do imposto de renda, até 9%, tributação lucro real. Pessoas físicas também podem, desde que façam a declaração do imposto de renda pelo modo completo. Então, quem fizer a declaração no modo simplificado, não pode, tá? E o modo completo, quem é contador sabe muito melhor do que eu, mas é uma dúvida que as entidades têm muito. Mariana, é quem ganha mais?
Quem ganha menos, quem ganha mais é completo, quem ganha menos é simplificado e não está ligado diretamente com quem ganha mais, né, Marlise? Mas sim com a forma mais benéfica no momento ali de ser feita a declaração. Né? Tecnicamente, eu não sei falar disso, eu nunca fiz uma declaração de imposto de renda, apesar de sempre estar olhando as telas e tudo mais. Mas então não significa, né? É o modo que for melhor para o contribuinte. Porque às vezes a pessoa acha assim, eu ganho menos, eu ganho pouco, então eu nunca vou ser completo, então eu nem vou pensar. E a maioria das pessoas não sabe se a sua declaração é completa e simplificada. Então, quando a gente dá curso, o dever de casa é, para todo mundo que está nos assistindo, agora liga para o seu contador e pergunta se a sua declaração é completa ou simplificada. Se ela for completa, você é um investidor e você nem sabia, tá? Vamos lá. Então, as pessoas físicas podem ser investidoras também. Só que aí o percentual muda um pouquinho. Aí é 8%, tá? 6% vai estar dentro de uma mesma carteira de dinheiro. E aí você tem que escolher a divisão da mesada, vamos dizer, né? Você pode aportar na Lei de Incentivo ao Esporte, no Fundo do Idoso, no Fundo da Infância e Adolescência, ou na Lei Rouanet e na Lei do Audiovisual, tá? Então, você tem que escolher. Então, se eu aporto 6% no esporte, eu tenho 0 para o restante. Se eu aporto 3 num, tenho 3 para o outro. Posso fazer 2, 2, 2. Ou 1 e 5. Enfim, você faz da forma que quiser, tá? Esse aporte, aqui que eu estou falando de 6%, e o da pessoa jurídica, ele tem que ser feito todo dentro do exercício fiscal. Tá? Mais 1% para o Pronaf, e mais 1% para o Pronon. Até hoje eu não conheço ainda alguma pessoa física que tenha aportado no Pronaf ou no Pronon. Deve existir, mas eu não conheço. Se alguém que nos ouve já aportou, por favor, me avise para eu usar como exemplo, tá? Por puro desconhecimento. Então, é 6% e mais 1% para a pessoa com deficiência e mais 1% para o Pronon, né? Tudo aqui a gente está falando agora dentro do exercício fiscal. Então, tem que antecipar, tem que ter uma força de vontade um pouco maior, né, para a pessoa física, porque não vai poder ser no momento da declaração. O único mecanismo que a gente está falando que permite que seja feito um aporte no momento da declaração é o FIA. E é por isso, sem dúvida nenhuma, que o FIA é o mais conhecido. Que a gente vê muita campanha na rua do FIA e não vê campanha de Lei Rouanet na rua, para pessoa física, né? Por causa disso. Então, fica muito fácil. Então, assim, só que tem um detalhe. No momento da declaração, é só 3%. E só para o FIA, tá? Se eu já aportei 6%, Mariana, dentro do exercício fiscal, eu posso aportar mais 3% para o FIA? Não. O limite é 6%. Se você já aportou 3, você pode aportar mais 3. Se você aportou 4, não dá para aportar mais 3, porque daí 4 mais 3 é 7. Então, se você já aportou 4, você só pode aportar mais 2 no momento da declaração. O que acontece de fato é que a maioria das pessoas físicas só participa do aporte do imposto de renda no momento da declaração através do FIA. Não tem problema. O convite que eu faço para quem nos escuta é assim, Mariana, me interessei, sou declaração completa, eu quero saber para onde vai uma parte do meu imposto de renda. Começa pelo FIA, tá? Começa pelo FIA, ganha gosto assim pela coisa, né? Depois que você se empolgar, com certeza você vai querer destinar os seus 8%, que é o que acontece com um monte de cliente nosso, né, que já entende, já olha, poxa, eu faço a diferença, então eu quero aportar o 6%. Então, começa pelo 3%. O 3% é extremamente simples, é feito dentro do sistema da Receita Federal, então é seguro, tá? São geradas 2 DARFs, Marlise, me corrija se eu estiver errada, tá? São geradas 2 DARFs, então o próprio sistema já calcula quanto é que é o teu 3%, é sempre sobre o imposto de renda devido, tá? E não sobre o imposto de renda a pagar. A Marlise vai explicar melhor isso. Então, é muito fácil, gente, é muito simples. Então, é só ter força de vontade. Né? Você já sabe no momento da declaração se a melhor é completa ou simplificada. Então, é algo assim que não custa. Contador, ganha alguma coisa para fazer isso? Não ganha. Quer dizer, não ganha financeiramente. Né, Marlise? A Marlise faz uma campanha de imposto de renda, pessoa física, para o FIA, mas ganha como ser humano, ganha como cidadão.
Eu acho assim que é algo assim que a gente tem que tomar essa consciência, né? Hoje, cada vez mais, as áreas conversam, né? Eu não vou mais ser só advogada dentro de um escritório. Hoje eu estou na rua fazendo projeto, estudando lei, dando curso. O mercado está pedindo que a gente se reinvente. Né? Hoje o contador não está mais dentro do escritório de contabilidade. Ele também está se reinventando como profissional e como pessoa. Então, eu acho que é uma causa, sabe? É uma ação de responsabilidade social que o seu escritório pode fazer. E o seu cliente confia em você. O cliente confia no contador. Se o meu contador, se a Marlise me disser, Mari, pode fazer, eu faço de olho fechado. Né? Então, vocês têm, assim, na mão de vocês algo muito importante. Nos outros mecanismos de incentivo, é possível receber. Tá? Na Lei Rouanet, por exemplo, existe uma figura que se chama captador de recurso, que é uma profissão, uma atividade regulamentada, tá? E que é aquela figura que liga o projeto, o proponente até o investidor. E se um contador captar um recurso, ele pode receber. Na Lei Rouanet, por exemplo, ele pode receber 10%, 12,5% ou 15% sobre o valor do projeto, dependendo da região do Brasil que o projeto é localizado, num teto de R$150 mil. Então, se você, contador, vender um projeto, né, captar o recurso com um cliente seu de lucro real, um projeto de Lei Rouanet, por exemplo, da Incentive, vou usar como exemplo aqui, a gente hoje tem um projeto à venda no mercado, que é um livro que vai trabalhar 10 a 15 histórias de pessoas refugiadas no mundo todo, tá? Esse projeto, ele existe, né? Então, já estou fazendo até propaganda. Mas, assim, um caso concreto. Então, ele é um projeto barato, assim, vamos dizer, de uns 200 mil, se eu não me engano. 200 mil reais. Então, você, contador, se vender esse projeto para um cliente, se você vender 200 mil, você pode receber 12,5% desses 200 mil. Emitir a nota fiscal, você tem que estar regulamentado no seu cartão do CNPJ, você tem que poder prestar aquela atividade, né, como é com qualquer caso, você pode receber. Então, isso também é um nicho de mercado para os contadores, que eu acho que os contadores ainda não entenderam, porque estão deixando de ganhar dinheiro. Né? Na minha, bem assim, estou falando bem a grosso modo, né? Mas estão deixando de ganhar dinheiro. Na Lei Rouanet, na Lei de Incentivo ao Esporte, no Pronase, Pronon, quase certeza, que eu não sou especialista em todas as áreas, né, gente? Mas é possível receber a remuneração por captação de recursos. Os percentuais mudam e existem tetos, mas é possível receber. Tá? Então, nós estamos falando de uma ação de responsabilidade social, de cidadania, eu como ser humano, quando eu estou falando de FII, de fundo idoso, mas eu estou falando também de um nicho de mercado. Tá? Vamos lá. Tem mais 10 minutos, né? Está quase acabando. E aí eu trago para vocês alguns números de referência de pessoa física. De novo, peço licença, esses números são relacionados à Lei Rouanet. Então, aqui, quando eu trago um valor de um investidor, eu posso estar falando de 1% dele ou até de 6%. Eu não sei, né? Porque eu não conheço o imposto de renda desse investidor. Mas eu posso estar falando de 0,5%, porque o investidor, o contribuinte, ele não é obrigado a aportar aquele percentual total. Eu posso ter 6%, mas aportar 1% é até 6%, é até 8%, é até 9% a pessoa jurídica. Tá? Eu posso usar metade. Ok? Então, quando a gente vê o valor do BNDES ali, da Lei Rouanet 4%, eu imagino que seja 4%, mas pode ser 3%, pode ser 3,5%, tá? Ok? Então, vamos lá para o número de referência pessoa física. Lá em 1993, na Lei Rouanet, a gente não teve nenhum investidor. Não, 91 a 92. Lá em 93, o maior investidor do Brasil aportou R$400. Tá? E vejam quanto que o maior investidor do Brasil, em 2017, aportou. R$1 milhão. O Alceu Feldman, que é um corredor da Stock Car, o cara deve querer o meu couro, porque eu estou trazendo o nome dele em todos os meus cursos, então daqui a pouco vai bater alguém na porta dele. Eu sei que ele é um corredor da Stock Car e ali tem uma McLaren, né, que isso tem diferença, mas para mim que não entendo nada de corrida, para mim é tudo Hot Wheels, sabe? Então eu coloquei aquela imagem sem saber e uma pessoa num curso falou, Mari, aquilo ali não é Stock Car, você tem que mudar aquela imagem. Mas enfim, então olha só, lá em 1994, o Júlio Ramos, que eu não sei quem é, aportou R$400 na Lei Rouanet, que pode ser até 4%.
até 6%, desculpa, do imposto de renda dele devido naquele exercício. Aí lá em 2014, a gente já teve uma crescente, né? A Maria Regina aportou 744 mil. Em 2015, o Marcelo aportou 995 mil. Em 2016, o mesmo Marcelo aportou menos, 470 mil. E aí, em 2017, bem no finalzinho do ano, o Feldman veio e aportou 1 milhão. Ou seja, às vezes a gente subestima os investidores, pessoa física. E aqui eu quero trazer para vocês um exemplo, e me é autorizado falar dele, né? Eu faço acupuntura e tenho um acupunturista, o Paulo, e ele é meu amigo pessoal, enfim, daí lá no momento da acupuntura, eu estou lá fazendo acupuntura, agulhinha, em vez de relaxar, eu estou conversando com ele sobre campanha Imposto de Renda Pessoa Física para o FIA, né? Muito animada nos dias que antecede a campanha, e aí o Paulo falou para mim, Mariana, eu tenho. E aí ele tinha um valor bem significativo de imposto de renda, que não vou falar, mas, ou seja, às vezes a gente subestima, né? A gente está ali, assim, não imagina que o acupunturista, o atendente, enfim, qualquer pessoa, qualquer profissão tenha imposto de renda pessoa física. E aí ele entrou na nossa campanha com um número muito expressivo, muito mais expressivo do que muitos investidores, a campanha que o Rafael vai falar. Então, assim, difundir essa ideia. O Paulo mesmo fazia a declaração de imposto de renda dele, ele foi ali, gerou a guia, falou, meu Deus, que fácil, agora eu sempre vou fazer. Então, independe de quem seja, volta e fala, pai, mãe, filho, tio, tia, tua declaração é completa, vamos investir 3% no FIA. E aí você pode, Mariana, não quero investir no FIA de Florianópolis, por algum motivo, tudo bem, a gente atendeu uma cliente que ela falou, eu quero investir aqui de Floripa, no FIA do Maranhão, de tal cidade. E ela aportou. E aí dentro do sistema você vai digitar o CNPJ do FIA e vai aparecer, tá? Aqui eu estou puxando a sardinha para o lado do FIA, né? Porque é o mais fácil. Mas então imagina, gente, o Feldman ali ele tem 250 mil reais para o FIA, ele tem 250 mil para o Fundo Idoso, 250 mil para o Pronas, 250 mil para o Pronon, né? Então as pessoas físicas também têm que se ater com essa possibilidade. Aqui eu finalizo a minha fala, esse é o e-mail da minha empresa, mariana@seja.in. Agradeço a oportunidade, eu espero que vocês depois divulguem esse vídeo no YouTube, passem para os escritórios de contabilidade, chamem esse debate. A Marlise é uma referência aqui em Florianópolis, mas em várias cidades tem pessoas de referência que atuam nessa área. E vamos divulgar essa ideia. Vamos fazer o nosso pedacinho do imposto de renda fazer valer a pena. Vamos saber para onde vai, nós temos como controlar. Qualquer dúvida, se algum contador nos ouve, ficou em dúvida, Mariana, qual é a conta bancária, como funciona essa logística, eu me interessei, tem algum projeto? A gente indica vários projetos, né? E aí pode entrar em contato conosco que a gente orienta vocês. Muito obrigada. Obrigada, Mariana, por essa explanação tão rica, né? Mostrando para a gente toda essa abrangência das carteiras. Eu gostei bastante dessa comparação das carteiras que podem ser aplicadas com esses recursos de terceiros. Voltando ao assunto do FIA, rapidamente aqui, antes de passar a palavra para o Rafael, é bem importante que a gente, como contabilista, né, nós contadores, contadoras, a gente esteja realmente aberto dentro dos nossos escritórios contábeis a informar e a mostrar para o nosso cliente que realmente isso é possível. Lá no nosso escritório, como tu falaste, a gente já tem esse projeto já há alguns anos, é uma ação de responsabilidade social do escritório, e de 2 ou 3 anos para cá, nós começamos a pedir, inclusive na declaração de imposto de renda pessoa física, para quem tinha imposto de renda a restituir. Até então, a gente só pedia para quem tinha a pagar. Então, a gente pegava, fazia o levantamento, até hoje, né, a gente faz dessa maneira, em março e abril, a gente faz o levantamento da declaração que é pelo regime completo, verifica qual foi o imposto de renda referente ao ano passado, manda um e-mail para o cliente solicitando essa ajuda. Então, quando nós solicitamos, antes era somente para quem tinha imposto de renda a pagar, porque a gente entendia que se a pessoa tinha imposto de renda a pagar, ficaria mais fácil de ela aceitar pagar um DARF para o FIA, né? E não somente para a Receita Federal. E tivemos bastante acesso a essa doação.
E de 3 anos para cá, então, nós passamos a pedir também para quem tinha imposto de renda restituir. Naquela dúvida, assim, será que vão dar? Porque ele já tem imposto de renda para receber. Será que vão aceitar aportar dinheiro num fundo, né, no fundo da infância e da adolescência? E a receptividade foi enorme. Então, a gente pulou ali, arrecadávamos em torno de 14, 15 mil reais por ano e pulamos para 28, quase 30 mil. Então, realmente, essa arrecadação ela é viável, cabe a gente, como contador, como contadora, como contabilista, promover essa mudança. Na época de imposto de renda, eu recebo muitas dúvidas dos colegas contadores também, perguntando, como é que faz essa doação? Ela é super simples, tem um campo lá dentro da declaração de imposto de renda que vai fazer o cálculo, vai selecionar ali qual o fundo que a gente pode fazer a doação em nome do cliente, manda para o cliente a guia. É claro que o cliente tem que pagar no prazo, passou um dia, tem que retificar a declaração, dá uma dorzinha de cabeça para a gente enquanto contadores, mas ainda assim vale a pena pelo resultado dessas entidades que recebem esse fundo, né? Então, fica aqui o convite para os colegas da classe contábil também aplicarem isso, quem sabe março e abril do ano que vem, quem sabe até dezembro agora desse ano, ir atrás dos outros 3%, né? Do outro percentual que fica ali de fora, para a gente aplicar. Então, muito obrigada, Mariana, por esse esclarecimento, por trazer essa informação tão rica para a nossa classe contábil. E vou dar seguimento, então, aqui com o Rafael, que já está aqui do meu lado, Rafael Ribeiro. Ele é administrador com habilitação em marketing e pós em gestão e planejamento de eventos aqui pela Univale de Santa Catarina. Desde 2009, atua com projetos de incentivos fiscais em todo o território nacional, através da empresa Incentive, sendo responsável pela elaboração do projeto do primeiro centro cultural 100% financiado pelo artigo 18 da Lei Rouanet, regime de mecenato, localizado na cidade de Entre Rios do Sul, no Rio Grande do Sul. Rafael, é um prazer termos a tua presença aqui. Seja muito bem-vindo à Casa do Contador Catarinense. E eu quero aproveitar, antes de passar a palavra para ti, dizer para você que está nos acompanhando online, para vocês que estão aqui presencialmente, para deixar aí sua dúvida, sua pergunta, tanto para a Mariana quanto para o Rafael, que logo em seguida a apresentação dele, a gente vai ter um espaço para trocar ainda mais ideias com os dois. Rafa, bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui no CRC com a nossa plateia aqui à esquerda, com nossos amigos de forma online. Estou adorando essa questão da distância, porque eu estava até acompanhando aqui no celular e tem vários colegas do Brasil inteiro que a gente acabou divulgando a apresentação e estão nos acompanhando, já estão aqui falando, que bacana, parece o curso Capacitar, mas à distância. Então, obrigado, CRC, pela oportunidade. E a própria Andy, né, que fez, vamos dizer, a forcinha para a gente estar aqui, nos indicou e tal. Então, vamos lá. Como a Mariana comentou, a minha parte é a mais